Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de nós, mais uma vez, nós estarmos na Sua maravilhosa presença. Eu quero aqui agradecer a cada um dos inscritos que se inscreveram, que compartilharam os vídeos, que deixaram ali o seu joinha, o seu gostei. Que Deus continue assim de forma toda especial, abençoando a sua vida, dando crescimento para que você seja um canal de bênção para aqueles que te ouvem. É importante que a palavra de Deus, ela sempre vai nos conduzir, compreender um pouco mais acerca dessa relação que ela é construída entre servo e senhor, mediante uma decisão que tomamos, uma postura que nós assumimos diante de Deus como verdadeiros cristãos. O Senhor Jesus, ele sempre vai nos surpreender com suas palavras, com a sua ação em benefício do homem. Observe o que diz a palavra de Deus em João, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, conta a história de um homem que era paralítico, e a Bíblia, ela faz questão de narrar que esse homem, há 38 anos, ele estava em uma fila à espera de um milagre. É importante que nós olhamos para a palavra de Deus e vemos quantas pessoas elas têm passado por dificuldade nas suas vidas, elas estão à espera de um milagre, mas nós servimos um Deus que Ele vem ao nosso encontro. E quando Ele vem ao nosso encontro, Ele nos surpreende com as suas palavras. Observe que aqui era a festa dos judeus. A Bíblia nos diz, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos. Observe que havia uma multidão de enfermos, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-as, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, isso é que me chama a atenção. Jesus, o vendo deitado, perguntou-lhes: quer ser curado? O homem argumenta com Jesus sem saber quem era. Ele disse: Senhor, quando as águas elas são agitadas, vem alguém e pula antes de mim. Só que Jesus, ele não está perguntando para aquele homem se ele queria entrar no tanque. É importante observarmos que Jesus, ele sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Apesar daquele homem não conhecer Jesus, mas Jesus conhece aquele homem e conhece também a sua história. Jesus conhece e sabe o que ele está passando e sabe o tempo
que ele já estava ali à espera de um milagre. E Jesus chega para ele, conhecendo toda a sua história, pergunta: queres ser curado? Eu aprendo nesse texto é que por muitas vezes e há bastante tempo, tem pessoas que estão à espera de um milagre. Pessoas que talvez já estejam até desenganadas dos médicos, já estão sem esperança, como diz a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 37, que o povo estava sem esperança. E Jesus, olhando para ele, vendo que a sua esperança já tinha ido embora. Porque a questão não era descer apenas o anjo. Ele movia as águas. Mas a questão é que ninguém colocaria ele dentro. Como a fila era uma fila gigantesca e o anjo descia em um certo tempo, a Bíblia ela não registra em quanto tempo aquele anjo descia, ela só diz que o anjo descia em um certo tempo. Não está bem claro quantas vezes aquele anjo descia em um mês, ou em um ano, ou em uma semana. Isso não foi bem esclarecido pelo escritor. Ele só disse que o anjo descia em um certo tempo. E era justamente por causa da espera que muitas pessoas elas se antecipavam, elas pulavam antes que aquele homem era colocado na água. Observe uma coisa importante, que às vezes esperamos tanto por um milagre, por uma intervenção de Deus, e a demora ela faz com que muitas pessoas elas desistam. Desistam não porque Deus não tenha capacidade de operar, não porque o Senhor ele não possa intervir ou ele possa agir, mas às vezes por causa da demora a fé ela vai indo embora. Às vezes aquela busca que tínhamos, aquela confiança, aquela certeza que tinha do milagre, com o passar do tempo, parece que isso vai caindo no esquecimento justamente por causa de uma busca contínua. Quantas pessoas começaram a caminhar com Cristo acreditando que eles seriam bem-sucedidos porque lhe prometeram algo, lhe prometeram, fizeram uma lista de promessas que o Senhor iria cumprir, e essa pessoa foi para Cristo acreditando exatamente que isso ia acontecer, e porque não aconteceu, veio a frustração. Aquele homem, ele estava tão frustrado, desolado, desanimado, ele não tinha mais esperança que poderia ser curado, que ele mesmo declara para Jesus. Ele disse: Senhor, quando a água é movida, alguém pula na minha frente. Ou seja, as chances de eu ser curado aqui são mínimas. E o tempo foi passando, e quanto mais o tempo passa, mais ele estava desanimado. Ele já estava ali quase desacreditado que ele iria ser curado um dia. Para ele estava mais propício ele morrer na fila do que receber um milagre. Mas o que aquele homem não contava, e o que muitas pessoas até nos dias de hoje elas não contam e não esperam, é que Jesus ele está indo ao seu encontro. Jesus está no pavilhão. Jesus ele subiu a Jerusalém.
Jesus, ele foi para a festa dos judeus. E Jesus, ele chega exatamente na fila. Você pode até dizer, mas pastor, há tanto tempo, já estou desanimado, eu já não tenho mais esperança. Quem foi que te disse que o tempo de Deus é igual ao seu tempo? Quem foi que disse que Deus ele age apenas nas suas condições? Quando as nossas forças ela se vai, quando a nossa esperança ela vai embora, quando nós não temos mais suficiência para dizer eu posso, eu faço, quando nós estamos nas últimas forças, o Senhor ele intervém, ele age, ele vai agir ao nosso favor. Aquele homem estava tão desanimado que Jesus disse assim, tu quer ser curado? Ele disse, não tem quem me coloque. A questão é que o Senhor, ele não está contando com probabilidades. A questão nossa para com Deus é querer. Você quer ser curado? Você quer receber a sua cura? Às vezes não recebemos. Quando é Cristo que está falando conosco, duas coisas. Primeiro, porque não conhecemos. A segunda é porque às vezes não tomamos posse, não cremos, não depositamos a nossa confiança. Mas por que você está dizendo isso? Porque Paulo em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4, Paulo ele declara que todas as bênçãos elas já estão dispensadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Observe que Paulo está dizendo assim, todas as bênçãos estão dispensadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para me provar algo de Deus, eu preciso crer. Eu preciso tomar posse. Eu preciso depositar em Deus a minha confiança. Eu não posso entrar na presença de Deus desanimado, desiludido, sem confiança, sem esperança nenhuma. Jesus diz para ele, pega o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem, ele levanta de um salto. Aquele homem pega o seu leito. Olha só o que diz o versículo 8. Então lhes disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus está dizendo para você que está me ouvindo, levanta-te, toma o teu leito e anda. O Senhor está querendo que você esboce uma reação, que você se dispõe a andar, que você se dispõe a ir, que você submeta a ordem, a ordenança do Senhor, da sua palavra, obedeça, levante-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, aonde Jesus está. Não precisa que anjo venha mover água. Aonde Jesus está, não precisa do tanque. Aonde Jesus está, Ele só quer que nós creiamos na sua palavra. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem levantou, tomou o seu leito, e a Bíblia ela faz questão de registrar, e naquele dia era sábado. O que nós devemos observar é que enquanto você está no leito, no chão, poucas pessoas elas olham para você. A religiosidade ela impede que as pessoas consigam ver a necessidade do outro. A religiosidade, ela coloca um homem no status, em um pedestal de santidade, de aparência,
que eles não conseguem ver a necessidade do outro que está no leito. Por que que a Bíblia diz que naquele dia era sábado? Porque aquele homem há 38 anos ali ele estava. A Bíblia não mostra, ela não relata que alguém foi lá para tentar ajudá-lo ou colocar ele mesmo dentro de um tanque quando a água era agitada. Mas quando ele foi curado, apareceu um religioso e disse: você não pode carregar o seu leito porque hoje é sábado. Às vezes as pessoas elas não se preocupam com a tua dor e muito menos com a tua condição ou com o teu estado, mas na hora que você levanta, o religioso, ele sempre vai apontar o dedo. Ele não glorifica a Deus pela tua bênção, mas ele tenta te desanimar, até mesmo quando você está jubilando de alegria. O religioso, ele tenta te entristecer no momento que você está jubilando, você está celebrando, você está festejando. Se eles abrissem mão da religiosidade e começassem a olhar para aquele homem, eles reconheceriam: este homem está jubilando e vamos jubilar com ele, porque ele recebeu a sua cura. Ele estava há 38 anos esperando uma cura, ninguém colocou ele na água, mas agora ele está curado. Celebre a vitória. Mas não foi isso que aconteceu. Enquanto aquele homem estava jubilando de alegria, um religioso diz: hoje é sábado, tu não pode carregar o teu leito. Quando Jesus está onde ele está presente, ele quebra todos os paradigmas da religiosidade. Ele quebra todos os paradigmas dos hipócritas. Ele quer que você seja livre. Ele quer que você declare, que você abra o seu coração: eu recebi a minha cura, eu recebi o meu milagre, eu celebro, eu glorifico, seja sábado, seja no domingo, seja na terça. Aquele homem disse: olha, aquele que me disse: toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem faz uma declaração importante, porque disseram os judeus: o que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Olha só, irmão, o que a religião faz? É por isso que nós não devemos ser religiosos. Devemos ser cristãos em Cristo Jesus. Não sou religioso, sou crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque a religião, às vezes, ela aprisiona. A religião é um fardo que ninguém pode carregar, mas o cristianismo, o evangelho, a mensagem, boas novas, liberta o homem. Jesus disse que ele trocaria o seu fardo pelo nosso. O fardo dele é leve e o jugo dele é suave. A religião colocava peso sobre as pessoas que nem eles mesmos queriam tocar com o dedo. Eles não suportariam carregar. O que eles colocavam sobre os outros, eles não queriam submeter-se. Mas aquele homem dá uma resposta. Perguntaram-lhes a ele: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que jaz está curado, não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. Aqueles homens foram interrogar aquele homem que estava curado e disse: quem foi que te disse? Toma o teu leito e vai para a tua casa. O homem não sabia, porque Jesus ele não disse quem era. E aquele homem estava tão jubiloso de alegria que ele não perguntou nem o nome daquele que o curou. Mas aquilo era tão impactante no seu coração. Aquilo foi como uma flecha na sua alma, que ele jubilava de alegria. Pegou o leito e foi embora, jubilando de alegria na presença de Deus, porque ele sabia que ele recebeu a cura, aquilo que ele mais desejava.
A Bíblia nos diz, queridos, que Davi, quando ele trouxe a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, ele se despiu de suas vestes reais e ele dançava, ele se alegrava, ele festejava, mas observe que sempre tem alguém que não está feliz com a tua alegria, ele não está contente com a tua vitória. A Bíblia também diz que lá no palácio havia uma mulher chamada Mical, a esposa de Davi. Em vez dela se alegrar com a alegria do rei, ela murmurou, dizendo, ela ridicularizou Davi, dizendo, esse não é o rei de Israel? Agora como é que ele está? Quem é que pode parar um coração alegre, agradecido? Davi estava realizando um sonho, trazer a arca para dentro de Israel. Era um sonho dele. Se ela não podia partilhar com o sonho do seu esposo, com o sonho do rei, ficaria calada. Mas tem muita gente que não se alegra com você, que não celebra a tua vitória, não se alegra com o teu sucesso, não se alegra com a vitória que Deus te dá, eles vão se opor. Os religiosos daqueles dias não se alegraram com a cura daquele homem. Não celebraram com ele a alegria que um homem há 38 anos estava preso por uma maldita doença. 38 anos é uma vida. Mas eles não se alegraram, pelo contrário, estava acusando o homem de, em um sábado, estar carregando o seu leito. Mas a resposta daquele homem, olha, aquele que me curou, ele disse, toma o teu leito e vai para a tua casa. Observe que o versículo 11 diz, o que lhes respondeu? O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Ele não perguntou se era sábado, se era domingo. Ele não perguntou de que tribo aquele homem era e de que povo ele pertencia. Levanta e anda. Jesus, nesse momento, ele está dizendo, levante-se e anda, não pare na caminhada. Por que que você desistiu? Por que que você parou? Por que que você deixou de sonhar? Por que que você deixou de investir tempo na casa de Deus? Por que que você abriu mão da oração? Por que que você deixou de frequentar a casa do Pai? Por que que você deixou de louvar? Por que que você não sente mais a alegria da salvação? Jesus, ele vai ao teu encontro hoje e ele está dizendo, levanta-te, porque há muitas paralisias que têm aleijado as pessoas. A religião é uma das paralisias que afeta a alma, que paralisa, que deixa as pessoas inertes, deixa as pessoas sem ação, deixa as pessoas sem visão de Deus para o crescimento. O Evangelho de Jesus Cristo é boas novas, é uma nova proposta, é uma mensagem que te resgata, é uma mensagem que traz para a tua vida renovo. E você tem vida em Cristo, vida em abundância. Você já experimentou isso? Vida em Cristo em abundância. Isso é maravilhoso porque quando você compreende a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, você é nova criatura. Você passa a ter uma nova perspectiva de vida. Você se torna uma pessoa de uma mente transformada. É isso que Paulo diz. Na sua segunda carta, no capítulo 5, no verso 17. Portanto, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É uma garantia de que o próprio Deus ele vai estar conosco. E se Deus está conosco, nada vai nos atingir para nos fazer desistir. Porque Paulo ele faz uma declaração linda. Você pode ler na sua casa Romanos capítulo 8.
versículo 31 em diante. Paulo diz assim: pois que diremos acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, mas antes entregou por todos nós, e não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo diz assim: é Deus quem justifica. Quem nos condenará? É Cristo, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A provação? A tribulação? A nudez? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todos, levados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Paulo diz assim no versículo 39, porque eu estou bem certo que nem a morte, a altura, a profundidade, a espada, o porvir, nada destas coisas nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está declarando que nada, quando ele diz nada é nada, e ele apresenta todas estas coisas, nada disso é suficiente, nada disso é maior do que o amor de Deus por nós. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá condições para vencer, e Ele está conosco. Isaías, no capítulo 43 e no versículo 13, Isaías diz assim: oh, que declaração! Antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir o agir de Deus em favor do homem? Quem é que pode impedir quando Deus ele decide que ele vai agir em prol da sua vida, da minha vida, das nossas vidas? Creia em Deus. Creia no Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. É tão lindo que Paulo dizia: o seu nome está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e para que toda boca confesse que Jesus Cristo é Senhor. É prova que Cristo venceu e Ele nos dá a condição nele de sermos mais do que vencedores, de sermos pessoas que temos motivo para celebrar, jubilar, glorificar, render-nos graça ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom. Aquele homem, ele glorificou a Deus, ele exaltou o Senhor, ele estava tão feliz que ele não se preocupou se era no sábado, se a religião ela ia impedir dele andar na rua declarando a sua vitória, a sua bênção, porque Jesus tinha o curado. Jesus, Ele está indo ao teu encontro. E não endureça o seu coração para Ele. Deixa Ele entrar. Deixa Ele celebrar com você. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus está na porta de uma igreja que fechou a porta para Ele. E não permitiu que Jesus entrava por causa das suas crenças, da sua religiosidade, por causa do poder aquisitivo daquelas cidades. Eles priorizavam mais as coisas do que o Senhor. E o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? A partir do momento que você ouvir a minha voz e você der crédito que eu estou falando, eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar no seu coração, eu vou entrar na sua vida e você vai celebrar.
você vai se alegrar, você vai festejar, você vai se regozijar na minha presença de uma tal forma que já vai haver um culto, uma celebração, um culto de louvor a Deus, um culto de gratidão, porque onde Jesus está, nós temos motivo para louvar, temos motivo para celebrar o nome do Senhor. E quando você faz isso, você é visto pelo próprio Senhor como ovelha que faz parte do seu rebanho. João capítulo 10, versículo 27 diz que ele conhece as suas ovelhas. Quando ele chama as ovelhas, elas ouvem a sua voz. Eu vou ler o versículo só para você compreender. Eu chamo as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. João capítulo de número 10, versículo de número 27. É lindo esse versículo. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Cristo, ela conhece a voz do bom pastor. E quando ele chama, elas conhecem ele pela voz. E como ela conhece ele pela voz, elas obedecem, elas seguem o Senhor. Querido, você que ainda não é inscrito nesse canal, quero fazer um convite para você. Se inscreva nesse canal, deixa seu like, seu joinha, compartilhe esta mensagem com mais pessoas, para que essas pessoas elas sejam alcançadas pela mensagem de restauração, de renovação, e que essa palavra, se você credibilizar, ela pode mudar a sua vida. Então nos ajude, se inscreva. Se essa palavra ela foi bênção para a tua vida, se inscreva no canal Ministério Luz do Mundo, da Assembleia de Deus Luz do Mundo. Nós também temos uma página no Facebook, Assembleia de Deus Luz do Mundo, como também nós temos um grupo no Facebook, Grupo Luz do Mundo. Seja membro desses grupos, e você que já é do grupo, se inscreva no canal no YouTube, Ministério Luz do Mundo, e que Deus abençoe a sua vida. Com certeza os pastores desse ministério estarão orando pela sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério, abençoando a sua empresa, o seu trabalho, aonde você estiver, que você possa ser alcançado por esta palavra e o Senhor Jesus possa abençoar a tua vida rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.